Nessa noite de hoje é um texto que se encontra no livro de Mateus, que trata sobre o nascimento de Jesus. Queria chamar sua atenção para esse texto e eu vou ser bem sucinto nesse texto. Fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim, Mateus capítulo 1, começando no versículo 18 e indo até o versículo 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que eu gostaria de tratar nessa noite de hoje trata sobre o nascimento de Jesus, uma história que não só os cristãos celebram, mas também em todas as partes do mundo. Você vê que há pessoas que celebram o Natal, às vezes nem dão conta de que trata do nascimento de Jesus, mas tem as celebrações, tem a comida gostosa, tem a reunião de família, as tradições que estão agregadas aí a essa época tão simbólica. Mas o texto que nós lemos aqui nos faz pensar um pouco mais sobre especificamente o nascimento de Jesus. O texto fala de um Deus que interage, que intervém na história do homem. Ele intervém na história da humanidade, na vida de personagens específicos, como nós lemos aqui, José e Maria, intervém na vida de cada um desses personagens, mas ele também intervém na nossa história. A outra coisa que nós entendemos é que ele é um Deus que cumpre as suas promessas. O texto que nós lemos diz aqui no versículo número 22, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Intervém nas nossas vidas, mas ele também cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Amém. Deus não mente. Amém. Muito diferente de pessoas com quem nós lidamos. Hoje eu estava falando com uma pessoa e o cara disse assim: rapaz, uma companhia danada me passou mal o calote. Mentiu. Disse que ia pagar e não pagou. Diferente dos amigos, diferente dos políticos, diferente de falsos profetas, pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Na verdade, são promessas vazias dessas pessoas. Mas as promessas de Deus na Bíblia Sagrada, elas são cheias de significado para as nossas vidas. Deus, nesse texto aqui que nós lemos, ele não somente interage, intervém, ele cumpre as suas promessas, mas ele também é um Deus que nos ama e se aproxima de nós.
desde a queda do homem, desde a queda, o homem vive afastado de Deus. Quando o homem desobedeceu a Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele desobedeceu a Deus e por essa razão o pecado entrou no mundo. O homem caiu do seu estado de graça, daquele estado de perfeição em que ele se encontrava no início, quando Deus o criou, e vivia em perfeita harmonia com o seu Criador. Mas aí ele pecou, desobedecendo a Deus. O homem, ele não somente desobedeceu a Deus, mas ele também quebrou essa harmonia que ele tinha com Deus, com a natureza, com as criaturas, com o seu próximo. E se você liga a televisão hoje para ver, você vai ver a quantidade de desarmonia com Deus. Os homens vivem ignorando, afrontando a santidade de Deus, destruindo a natureza, matando um ao outro, e nem se incomodam com isso. E dessa maneira nós vemos que esse homem, que Deus tem prazer em amar, quer amar, esse homem vive dessa maneira, em desarmonia com o seu Criador, com a natureza, com as criaturas e com o seu próximo. Você já imaginou que logo no início da criação, Deus criou Adão e Eva, e logo após, um irmão mata o outro? É a história que a Bíblia Sagrada nos conta. Após a queda, após aquele estado de perfeição, um irmão vai logo matando o outro. Desse texto que nós estamos lendo aqui, nessa noite, eu queria trazer algumas lições para as nossas vidas. Para a minha vida, para a sua. Eu preciso do que está escrito aqui. É de extrema importância para a minha vida. A primeira coisa que eu gostaria de tratar é que, nesse texto aqui, Deus interveio no nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus não aconteceu por acaso, não foi obra assim da casualidade. O nascimento de Jesus ocorreu num momento certo, numa época marcada por Deus, porque Deus tinha um propósito. E Deus também tem um propósito na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Foi uma obra sobrenatural, foi um milagre. Jesus, ele é o Filho de Deus, nós cantamos aqui, ele é o eterno Filho de Deus. Ele não é um ser criado como nós fomos criados por Deus. Os anjos foram criados por Deus. As árvores, os animais, todos foram criados por Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que ele já existia com o Pai desde o princípio. Ele estava presente ali na criação. O que eu quero dizer a você é que o propósito de Deus era de tal maneira que ele agiu por meio do seu Filho unigênito, único Filho de Deus, porque fomos agregados, fomos enxertados ali. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus sempre foi o Verbo de Deus, sempre foi o Filho unigênito de Deus. Deus interveio no nascimento de Jesus Cristo, foi uma obra sobrenatural. Deus estava operando na vida também de uma outra pessoa distante, Isabel. Quem conhece a história do nascimento de Jesus sabe que enquanto Maria estava ali conversando, o anjo estava dizendo a Maria, você vai ter um filho e tal. A Bíblia Sagrada nos diz um outro texto, em Lucas, nós estamos lendo Mateus, no livro de Lucas, diz que um anjo já tinha aparecido a Isabel e tinha dito a Isabel, você vai ter um filho e tal, ele vai ser um homem poderoso e tal. E depois você pode ler essa história e você vai ver que história maravilhosa. Como Deus intervém na vida daqueles que o amam. E às vezes Deus intervém até na vida de quem não o ama.
Porque se um homem mau está caminhando pela rua e ele está respirando e o coração está batendo, é porque Deus está dando vida a ele. Mas aqueles que amam a Deus, Deus tem um cuidado especial. Minha esposa e eu tivemos 2 filhos e agora temos mais 2 netos. Eu gosto de crianças e gosto de ver aquelas criancinhas correndo e tal, mas pelos meus netos, você sabe, tem que ter um cuidado especial. Não é? E aqui não vai, assim, com todo respeito às outras criancinhas, mas os meus netos, paciência, né? Cada um cuida dos seus netos, dos seus filhos melhor, né? Aquela coisinha maravilhosa. Agora pensa o cuidado de Deus com cada um de nós. O cuidado que Deus tem conosco. Deus interveio no nascimento de Jesus Cristo. E da mesma maneira, Deus opera hoje. Deus intervém na vida de cada um de nós. A outra coisa que eu queria tratar aqui desse texto é que Deus interveio especificamente na vida de José. Voltando agora para o texto, eu queria dizer a você o seguinte. José estava prometido, José e Maria estavam prometidos a se casarem, a viverem em união. E antes que aquela união acontecesse, Maria já havia se encontrado grávida. E diante daquela situação, José estava triste, chateado, preocupado. E ele então planeja deixar Maria. Eu vou me casar com uma moça assim nessa situação. E vivemos hoje tempos diferentes. Mas a palavra de Deus nos ensina que é assim que nós devemos nos casar. E José, então, diante daquela situação, ele estava preocupado e planejava deixá-la. Foi quando Deus interveio na vida de José. E veja que José mandou um anjo ir lá falar com... Deus mandou um anjo ir lá falar com José. No versículo 20 diz: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja o milagre da parte de Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente planeja fazer algumas coisas, tomar certas decisões. Às vezes a gente não sabe qual é a melhor decisão a tomar. Nesses últimos meses, quantas vezes nós precisamos tomar decisões e às vezes não soubemos como, mas Deus sempre nos orienta, nos ajuda. E nós aprendemos com isso, a depender do nosso Deus. Porque Ele nos ama, Ele quer interagir, quer agir a nosso favor para nos abençoar. E o anjo do Senhor foi enviado para falar e dizer a José: José, não tema se casar com essa moça. E o texto da Bíblia Sagrada nos diz que ele era um homem justo e temente a Deus. Está escrito aqui, no versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele era um homem justo, um homem que confiava no Senhor, um homem que temia Deus, que queria pautar a sua vida pelos princípios da palavra de Deus. Você sabia que muitas vezes os anjos do Senhor agem em nosso favor para nos ajudar? A Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Quando a gente teme ao Senhor, a Bíblia Sagrada diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e Ele nos ajuda. Livramentos. E às vezes a gente nem sabe. Está dirigindo de volta para casa na 75, ou na Tollway, recebe um livramento de um acidente e às vezes a gente nem sabe, nem dá conta. Mas Deus está interagindo para nos ajudar. Deus mandou anjos para socorrer, para ajudar e para livrar outras pessoas também da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos conta isso
abundantemente. Desde o livro de Êxodo até o final do livro de Apocalipse, a gente encontra versículos falando sobre isso, que os anjos de Deus atuam para nos ajudar. O texto aqui, que nós estamos lendo, ele trata disso. O anjo disse a José e a Maria: não temas. Veja o que diz aqui no versículo 20. Nestas coisas, eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. A gente está chegando no final do ano. E se a gente parasse um minuto para pensar, quantas vezes neste ano nós tememos, nós tivemos receio de alguma coisa, tivemos medo de alguma coisa, tivemos uma crise de ansiedade. Um amigo me telefonou chorando, cara maduro aqui da nossa cidade, e quando você vê um cara de cabelo branco assim, chorando, meio nervoso, você fica: meu Deus, o que aconteceu? A mulher morreu, o filho morreu. Mas o cara me ligando por causa de um ataque de ansiedade. E a gente fica pensando quantas pessoas ao longo desse ano tiveram problemas ou temeram situações adversas. Mas sabe que a lição da Bíblia Sagrada é que nós não devemos temer. Devemos confiar em Deus. Devemos pedir a intervenção de Deus. Eu não sei como você lida com as adversidades na sua vida, mas eu intervir em nossas vidas. E a mesma mensagem que aquele anjo disse a José e também disse a Maria: não temas. Essa mensagem é para você. Amém. A única coisa que você precisa é recebê-la no seu coração. Hoje, olha quantos presentes temos aqui. E muita gente vai receber o presente. É ou não é, dona Val? O que a gente precisa é receber o presente que Deus quer nos dar. E o anjo de Deus disse a José e disse a Maria: não temas. Não devemos temer na jornada da vida. Não devemos temer diante das necessidades ou escassez. Deus é maior do que as nossas necessidades. Não temas quando faltarem forças ou ajuda. Não temas diante das dificuldades da vida. Deus é o nosso Salvador. Não temas diante das ansiedades da vida. Não temas, Jesus venceu a morte. Amém. Saí do Brasil recentemente e fui ao Brasil para visitar minha mãe. E eu estava pensando: meu Deus, minha mãe já com 92 anos de idade. E eu pensando, se minha mãezinha falecesse, eu ia ficar muito triste, claro. Mas sabe que minha mãe, há alguns anos atrás, ela tomou uma decisão lá do Senhor Jesus. E essa é a esperança que nós temos. Uma esperança viva, verdadeira, palpável. Não é um faz de conta. E a prova que nós temos, a segurança, a certeza que nós temos de que nós também vamos herdar a vida eterna, é porque o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. O primeiro a ressuscitar. E ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que presente maravilhoso para um final de ano. O texto da Bíblia Sagrada nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que Deus intervém. Deus interage com cada um de nós. Segunda coisa que nós aprendemos é que Deus interveio especificamente na vida de José. E a terceira coisa que nós podemos aprender nessa noite de hoje é que sim, Deus intervém de uma forma abrangente na história da humanidade. Na minha vida e na sua também. E a Bíblia Sagrada aqui nos diz que ela dará à luz um filho, se referindo a Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles. Jesus nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. É maravilhoso a gente cantar, é maravilhoso a gente estar aqui celebrando o Natal, comer uma comida maravilhosa. Eu sou louco por árvore de Natal. Sou doido, né? Essas ornamentações de Natal. Eu fico louco. Você nem imagina. Eu gosto de tirar foto com tudo que é coisa. Até os bichos que o povo bota na frente das casas, eu gosto de tirar foto. O povo pensa que eu sou doido. Eu não estou nem aí. Eu gosto. Mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus nasceu para nos salvar. Amém. Que presente maravilhoso. Que coisa extraordinária saber que Ele nasceu. Mas você sabe o que é? Ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os que eram seus. Jesus era um judeu, descendente de pais judeus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas sabe qual é a coisa mais maravilhosa? Apesar dessa desgraça, a coisa maravilhosa é que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Vírgula. Aqueles que creem no seu nome. Lá no Evangelho de João diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, passa a ser filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce... não porque meu pai era um homem muito religioso, eu cria em Deus. Não, eu também... Não, Deus não tem neto, Deus só tem filho. E para você se tornar um filho de Deus, você precisa receber a Jesus Cristo como seu Salvador. Nós erramos, todos nós pecamos, todos nós entristecemos a Deus de alguma maneira. Aqui tem muita, eu estou olhando aqui, estou vendo o óculos é só para perto, de longe eu vejo, perfeito, eu vejo até uma mosca na parede. Mas, veja, olha quanta gente bonita aqui. Olha só quanta gente bonita. Mas a grande verdade é que todos nós tropeçamos, erramos, entristecemos a Deus. Apesar de tanta gente bonita, quanta gente já mentiu? Se mentiu, quebrou a lei de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. A razão por que o homem morre é porque ele peca. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, não havia morte. Mas no momento em que eles pecaram, no dia que pecares, certamente morrerás. A razão por que o homem morre é porque ele peca. Mas o amor de Deus por cada um de nós é tão grande que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, a luz do mundo. Ó, nunca houve na história da humanidade um homem que tivesse o tupete de dizer: eu sou a luz do mundo. Só o Senhor Jesus. A gente aprende essa história do nascimento de Jesus. Todo aquele que nele crê será salvo. Veja que diz aqui para terminar: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Se você quer Deus com você, você precisa andar com Deus, invocar o seu nome e caminhar com Ele. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que o invocar não será confundido. Não será confundido. A salvação que o Senhor nos dá é grátis, mas a pessoa precisa tomar uma decisão lá do Senhor Jesus. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Isso significa penhorar alguma coisa? O que é penhorar alguma coisa? Deixar garantia. Hã?
Você leva aquilo no lugar e eles te dão dinheiro e segura aquilo como garantia que você vai pagar de volta. Então, vamos supor, eu tenho uma aliança de ouro. Aí me explica. Você leva no penhor, você deixa a aliança e eles te dão dinheiro. Quando você pagar de volta, você devolve a aliança. E se eu não tiver o dinheiro? Eles seguram a sua Você aliança perde a deles. aliança. Perco a aliança, perco o objeto que eu havia deixado lá. É isso? Eu não tenho como redimir aquele penhor que eu fiz. Não é verdade? Todos nós temos uma grande dívida. Temos uma grande dívida diante de Deus, que são os nossos pecados, que nos afastam de Deus. Mas o amor de Deus em mandar Jesus para nascer foi tão grande por nós, que Ele enviou Jesus para pagar a nossa dívida. Eu não tinha o dinheiro para redimir a penhora. O que foi que o Senhor Jesus fez? Foi à cruz e pagou por mim. A minha vida estava suja diante de Deus. O Senhor Jesus deu a sua vida para que eu pudesse ter vida. Olha que quanto amor da parte de Deus por nós, por cada um de nós. Jesus nasceu, esse bebezinho que nasceu, ele nasceu com esse propósito, sua vida, por cada um de nós. Quem nele crê será salvo, mas quem não crê, já está condenado. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Em João 3:18. Então, veja que a Bíblia Sagrada diz, olha, tem um presente aqui para você. Abra sua mão, receba. Aí diz, você deu, eu quero nada. A responsabilidade é sua. Mas o presente já foi ofertado. Então, quero concluir somente essa lição que nós aprendemos nessa devocional, lembrando, Jesus nasceu para nos salvar. Que maravilha! E nós não precisamos temer o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Porque Deus fez tudo isso por nós, por causa do seu grande amor por nós. Né? Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, a esperança em Jesus Cristo. Queria terminar, então, fazendo uma oração, agradecer a você pela sua atenção, claro, e lembrar, leia a Bíblia Sagrada.